Olá, boa noite. O Persona está completando 10 anos de existência. E para comemorar, estamos apresentando uma série de programas especiais, uma seleção de momentos marcantes de artistas que fazem parte da nossa história e da nossa cultura. Para abrir o programa de hoje, vamos mostrar um trecho da entrevista que fizemos com o dramaturgo Benedito Rui Barbosa, autor de alguns dos maiores clássicos da nossa teledramaturgia. Benedito trabalhava como cronista esportivo até que descobriu o teatro de arena e tudo mudou na sua vida. Benedito, em 59 você foi fazer um seminário no Teatro Arena, levado pelo Vianinha, né? O que fazia um repórter esportivo se meter no seminário de dramaturgia? Vou ficar até amanhã aqui contando. O Vianinha escreveu Chapecó Futebol Clube. Mas eu vi a peça e não gostei. Eu achei que não mergulhou no futebol, tinha mais coisa para dizer, aquilo era pouco. Não gostei. E eu falei isso. Falei, claro, com respeito e tal. E a minha mulher falou, eu quero ir embora, eu tenho que ir embora. Já era 2h da manhã. Aí eu pedi licença para ir embora, ele foi comigo até na porta. E chegou e falou assim, Rui, olha, o que você falou, eu gostei. Puxa, eu gostei pra burro. Você teve coragem? Eu falei, não, eu achei... Eu sou jornalista esportivo, estou dentro de futebol, né? Aí ele falou assim, Rui, eu estou te observando, você fala, parece que eu estou vendo a cena. Eu estava contando coisas para ele, né? Do esporte. Ele falou, escreve uma peça sobre futebol, você vai. O que você está falando? Não passou pela minha cabeça. Eu falei, não. Depois de você fazer uma peça dessa, eu vou fazer futebol? Você está louco. Ele falou, mas você tem outra coisa qualquer? Eu falei, olha, eu trabalhei no Paraná, em Marialva, e lá eu comprava café, e trabalhei só com café. Aí ele falou, e o que você tem sobre isso aí? Nós não temos nada sobre café. Aí eu falei, olha, eu tenho 90 páginas escritas e não terminei. É um romance. Eu falei, como é esse romance? Chama-se Fogo Frio. Ele falou, Fogo Frio? O que é Fogo Frio? Fogo Frio é geada. Aí ele falou, Fogo Frio é um grande nome. Bota isso no papel que a Helena leva. Eu falei, leva o quê? Põe no papel isso, do jeito que você contou. Em 3 dias eu fiz Fogo Frio. Levei para o falecido Boal. Cheguei lá no apartamento dele, ele estava com alguém lá dentro. Ele, daqui isso aqui, depois eu falo. Falei, epa, cheguei numa má hora, né? Aí eu estava no jornal, 8h da noite, toca o telefone, era Boal. Ô, Rui, o que você está fazendo? Falei, acabei de entregar a matéria, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Tem um pessoal aqui que quer falar com você. Eu peguei e fui para lá. Aí estava o Zé Renato, o Vianinho. Nossa, uma turma. E o Boal, só os 3, comigo 4. Vamos montar isso aqui, eu dirijo isso aí. Isso eu dirijo. E todo mundo falando. Eu falei, não sei, eu nunca fiz isso aí, eu não achava que era. Aí ele falou, amanhã você esteja aqui às 3h, que o seminário da dramaturgia vai ler. E eu fui. Que veio. Aí cada um leu um personagem. Passaram lá no mimeógrafo, sei lá como. Eu fiquei bobo quando eu vi aquilo. Nossa Senhora! Quando estreou a peça, teatro lotado, nós ficamos 2 anos em primeiro lugar na Bolsa da Folha. Lembra que tinha Bolsa? Sobre essa peça que você está falando, Fogo Frio, vale lembrar que muitos anos depois, 1982, ela foi gravada aqui na TV Cultura, com um grande elenco, Jô Soares, Cacilda Lanusa, Miriam Meller. A gente pegou um pedacinho para você dar uma olhada. Minha filha que fez. E depois, se o senhor quer mesmo adiantamento para comprar aquelas terras lá para frente, eu acho bom o senhor pagar o que o senhor deve para a gente. Porque assim fica mais fácil eu propor um negócio para a matriz, o senhor entendeu? A passarada principia um barulhão, encontra força para fazer uma oração.
Essa vida. Na Globo eu fiz O Feijão e o Sonho, Cabocla, Sim a Moça, Paraíso, Voltei para Você, Renascer, O Rei do Gado, Terra Nostra. Meu Deus do céu, são 34, né? Tem um monte aí no meio que... Benedito, em 1971 você foi contratado aqui na TV Cultura como assessor especial, né? E foi nesse ano que teve o Meu Pedacinho de Chão. Foi uma produção, na época, em conjunto com a Globo e a TV Cultura, foi isso? Eu vou contar, Benedito. Assim. Quando eu vim para cá, o Laudo Natel era governador do estado e ele é meu irmão. Eu tenho ideia de fazer uma novela educativa, que ninguém vai querer, só TV Cultura mesmo. Aí ele falou, então, conversa lá, você faz. E fiz a história. Aí o Laudo falou assim, oferece para todas as emissoras, para ninguém dizer que você pretira alguém. Então, eu mandei para todos uma carta oferecendo. E a Globo não me respondeu. Então eu pensei, a Globo não vai querer. Quando eu tinha 10 capítulos prontos, me ligou o Boni. Ô Rui, eu estou com a tua carta aí, eu já estou sabendo de tudo. Sabe mesmo, né? Terrível que... Aí ele falou, eu estou indo para aí. Estou levando o Otávio e não mais sei quem. Eles vieram para cá. Aí eu levei numa suíte aqui em cima, soltei os 10 capítulos que não estavam editados. Ele viu tudo por lá, mas ele ficou louco. Ele falou, como é que você consegue fazer isso externo? Eu falei, aí é truque nosso, né? Fazer o quê? Não vou dizer externa. Ah, externa. A nossa externa era maravilhosa. Eu sei dizer o seguinte, ele viu meia hora de cena, ele falou para mim, é minha, está comprada, quanto é que você quer? Eu falei, 900 mil, está pago. Meu Pedacinho de Chão, 1971, foi um enorme sucesso. Para quem não viu, a maioria das pessoas aqui não viu, e para quem viu poder rever, a gente tem um trechinho. Da antiga? Da versão original, é. Aí eu choro aqui. Canarinho. Não, Leque. Pra que matar o bichinho? É só um passarinho. Ué, o que tem? Que judiação, não tá fazendo nada. Oh, buongiorno, Sr. Prefecto. Buongiorno, Baldassare. Bom dia. Bença, Patriciano. Deus perdoe. Pelo que eu estou vendo, o Toninho deu ligado pro senhor. Deus. E cadê a moça? Está na casa do Pedro Galvão. Dormiu lá porque o quarto dela na escola ainda. Eu já providenciei tudo. Os móveis vão chegar antes do almoço. E vê se dá uma menuzinha. Agora, estamos aqui para isso. Olha, a dona Helena mandou você rachar toda aquela lenha que tá lá. E a dispôs consertar a torneira do tanque que tá vazando. E a dispôs conversa fiada. A dona Helena, você que fica caçando serviço pra mim o dia inteiro. E eu já tô sentindo que essa história, você não me conhece, eu sou homem, eu saio sem cruz, hein? Você não me conhece. Qualquer dia eu vou sentir com essa história e eu vou tomar uma atitude. Agora, Benedito, o curioso é que o grande sucesso, assim, tudo que você fez foi muito sucesso, mas um sucesso estrondoso, talvez o maior deles, e por ter sido fora da Globo, né, foi Pantanal, porque foi a novela que aconteceu e abalou a estrutura de quem já era muito estabelecida, no caso a Globo. Por que a Globo, que teve esse projeto na mão, essa sinopse, não fez Pantanal e essa novela vai parar na manchete? Essa é uma história que deve ser contada. Se eu for contar tudo... eu vou ser preso. Mas Pantanal aconteceu o seguinte. O Sérgio Reis, um dia me ligou e falou, Rui, você conhece o Pantanal? Eu falei, não conheço. Ele falou, pô, então vão comigo lá. Você vai conhecer. Eu tenho um sítio, uma fazenda lá, e eu estou cuidando daquilo. Vamos lá. Eu não estava fazendo nada, fui. Descemos com o avião, paramos na cozinha dele lá. 600 metros tem a pista lá, você desce com aquele avião, outra aqui.
Bom, quando eu conheci a casa, tinha uma bela de uma sala, uma belíssima cozinha, e 2 quartos e uma piscina. Michuruca, mas dá para nadar. E eu cheguei, eu já tinha ficado entusiasmado na viagem, de ver lá de cima o Pantanal. Aí nesse salão, começaram a chegar os pantaneiros lá. Eu fiquei muito atento ao linguajar dele, o jeito deles falarem. E os caras com viola feita em casa. E o Sérgio com a viola dele. E começaram a cantar um monte de coisa. E eu fui dormir num dos quartos, o Sérgio foi dormir no outro. E um calor. Eu falei, aqui não vou dormir lá fora. E saí, eu nem pensava. Na hora você não pensa. Eu saí, tá aqui. Daqui para lá é a lagoa. A bico da lagoa, né? Que vai dar no Rio São Lourenço. Aí eu deitei perto assim da lagoa, numa espreguiçadeira, botei o vezão lá, só de calção. E ó, comecei a olhar, nossa, eu nunca tinha visto um céu daquele jeito. Dá a impressão que eu podia pegar as estrelas. Você via em profundidade as estrelas. Eu falei, isso aqui está 1 bilhão de anos, aquela está 2 bilhões, aquela está 3. E dormi ali. Quando eu acordei, estava começando a raiar o dia. Eu acordei e olhei aqui. O sol aparecendo, enorme, 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 enorme. Nunca tinha visto aquele tamanho. E as águas foram ficando vermelhas. A mata vermelha, a mata tudo vermelho. Falei, que troço lindo, né? E foi subindo, o sol foi subindo. Um bando de passarinho, não dá nem para ver o que era, assim, tão longe, né? De repente, Sérgio, toda à vontade, escuta uma coisa, Sérgio. Quantos chalés você está fazendo aqui? Ele falou 7. Para alugar, né? Eu falei, então vamos fazer uma coisa. Se você fizer 7, quantos cabe em cada 4? Eu falei, então, se você fizer 7 chalés, eu vou fazer a minha próxima novela aqui. Ele falou, você está ficando louco? Aqui? Eu falei, aqui. É lindo esse lugar, isso aqui, mas abriu uma câmera aqui. Ah, Rui, você está ficando louco? Eu falei, e você vai trabalhar. Não, eu trabalho, mas você não vai fazer. Eu falei, eu vou fazer. Cheguei em casa, sentei na máquina e escrevi toda a história, chamava Amor Pantaneiro. Aí, eu levei para a Globo. É 83. Eu levei para a Globo e entreguei. E fiquei esperando. Falei, eu estou pronto para ir para o Pantanal, vamos embora. E a Globo, todo mundo leu a bodega e ninguém topou fazer. Eu comecei a encher o saco do Boni. Falei, o resto não quer nem saber. Ele falando, faz, né? Aí um dia ele falou assim, tá bom, você está insistindo muito. 5 anos depois, hein? Eu vou mandar uma equipe com você. 6, com você 7. E você vai viver lá, quero ver locação, quero ver tudo, para fazer um cálculo. Tá bom, nós fomos embora. Estava o diretor. O Erval Rossano. O Erval só tirava fotografia de água lá embaixo. Estava tudo cheio. Eu falei, pô, esse cara não está vendo água, né? Só tem água. O cara fez 2.000 fotos, botou na mesa do Boni. Só de água, filha da mãe. Água e capivara. Aí o Boni falou, esquece. Eu esqueci. E tinha um orçamento altíssimo também, né? Não, nada. Custou $13 mil e deu 56 mil. Não, mas depois disse que a Manchete fez por um preço muito melhor do que era o orçamento feito pela Globo. Aí quiseram contratar a minha filha. Eu fui levá-la para acertar. Quando eu estou discutindo uma coisa com o diretor da Manchete, ele perguntou, Rui, você não quer vir para cá? Eu estava com o saco cheio, porque eu queria fazer Pantanal. Eu falei, só vem para cá se você topar fazer Pantanal. Ele falou, o que é Pantanal? Eu falei, chama o senhor Adolfo Brock, o maníaco, aí eu conto. Juntou a direção inteira. Eu falei durante
Você vê que eu falo pouco, hein? 40 minutos. 40 minutos eu contei toda a história para eles. Sabe o que aconteceu? Só Adolfo falou assim, não quero saber quanto você ganha, eu pago 3 vezes mais para você assinar contrato. A Cristiana Oliveira foi quem interpretou a Juma Marruá, né? Um dos personagens marcantes do Pantanal. A gente tem um depoimento dela, aí onde ela fala da importância que esse papel teve na vida dela. Eu adoro. O que eu posso falar para você, Bené, a não ser um muito obrigada, do fundo da minha alma, do fundo do meu coração. Eu não tenho o que dizer. Eu sou muito grata. A Juma foi o maior presente que eu recebi da vida e de você. Foi um divisor de águas na minha vida, foi uma transformação, foi um aprendizado, foi o início de tudo na minha vida. E eu sou apaixonada pela Juma até hoje, é a minha persona, eu tenho ela junto do meu nome, e as pessoas me reconhecem muito como Juma, até mais do que como Cristiana. É uma coisa que está sempre muito forte na minha relação com as pessoas, na lembrança das pessoas de mim. Então, realmente, eu só te agradeço de verdade, viu? E Benedito é um grande homem, um homem com uma sensibilidade extrema, com uma sinceridade muito grande das coisas que ele pensa, das opiniões dele, da segurança que ele tem da coisa que ele escreve, da verdade que ele passa em tudo que ele escreve, nas histórias dele. E eu pude perceber isso com as personagens e pude perceber isso também como telespectadora, como admiradora da obra dele, até antes de conhecê-lo. E eu tive realmente muito orgulho de poder trabalhar 2 vezes com o Benedito. E a Juma é eterna. A Juma é minha tatuagem. Não tem como esquecer, nem eu quero. Beijo, Benedito. Saudade. Essa menina é fantástica. Eu precisava ter a sorte que eu tive para arrumar a Juma. Benedito é emocionado, revendo alguns dos seus trabalhos, e a gente se emociona junto com ele. Pois é. E muitos anos mais tarde, uma nova versão de Pantanal foi produzida, dessa vez pela TV Globo. E nela despontou uma atriz que até então era praticamente desconhecida do grande público. No próximo bloco. No remake da novela Pantanal, uma criação original do Benedito Rui Barbosa, o público se emocionou com a personagem da Maria Bruaca, interpretada por uma atriz que se tornou imediatamente uma paixão nacional, Isabel Teixeira. O que pouca gente sabia é que Isabel já tinha mais de 30 anos de carreira nos palcos quando fez essa novela. Pois é. Na minha casa, eu tenho fases assim, mas sempre com a minha mãe presente. E sempre com a minha mãe vivendo uma vida de atriz, batalhadora, e nunca fez televisão, fez alguma coisa, mas muito pontual, e sempre numa batalha muito grande, assim. Eu nunca romantizei essa profissão, eu sempre soube que ela era difícil. Enfim, mas a minha casa, eu sentia que era diferente, não por eu ter sido doutrinada para ser atriz, não era isso, entendeu? Eu sentia que era diferente porque eu tinha uma liberdade sendo exercida ali por parte da minha mãe. Ela ficou alguns anos casada com Carlos Messene também, que faz parte da minha formação, assim, primordial, né? Então, a primeira peça que eu fiz, o Messene e o Ninho Moraes estavam querendo fazer uma peça infanto-juvenil, discutindo ela dentro da cozinha, e queriam que fosse uma peça de vanguarda na época, porque era uma peça ecológica sobre a poluição em Cubatão e sobre crianças de classe média alta vendo uma realidade de beira de estrada, né? Então vamos ver o que ele tem para te dizer? O Messene? Vamos. Eu conheci a Bel quando ela tinha 2 anos e meio, 3 anos. Eu casei com a mãe dela e nós fazíamos um trio bem interessante. Eu fazia uma peça no Teatro do Bexiga, de bastante sucesso, e ela com suas tristezas pessoais,
Eu sempre levava ela para o teatro. Ela achou um jeito de encontrar uma ceninha lá dentro. Eu, com meu amigo queridíssimo Ninho Moraes, escrevemos uma peça que era para ela. Uma aventura a caminho do Guarujá. Montamos, essa peça foi premiadíssima e ela ganhou o prêmio de melhor atriz. Ela colocava o dentro para fora. Suas tristezas, a existência, a dificuldade da existência, ela colocava isso para fora. E hoje ela continua fazendo o mesmo depois de amadurecimento, depois de aprender tantas coisas. E ela é admirável por conta disso. Um beijo, Bel. Que maravilha, que honra, né? Porque é pai de cena, né? Uhum. E a vida me colocou ele no caminho. E me lembro que quando minha mãe namorava com ele também, ele morava com uma tia, uma época. Só que ele ocupava um andar inteiro. Sabe, parecia um professor Pardal, assim. Uhum. Ele joga luz, ele é uma pessoa muito positiva, assim, muito aqui agora. E eu via isso quando eu era pequena e eu gostava tanto disso que eu acho que eu reconheço isso na minha formação. Que lindo. Agora, seu pai já confessou que gostaria que você fosse cantora. O seu lado atriz acabou falando mais alto e parece que ficou muito satisfeito com isso também. Mas naquele ambiente artístico da sua casa, havia duas atrizes de quem você guarda importantes recordações. A gente fez um quadro sobre elas. Tá, olha só. Vamos ver. Virgínia Vani e Margarida Rey, avó e tia-avó de Isabel Teixeira, duas fortes referências que Isabel não deixa de cultuar. Essa majestade é crime de traição cometido contra minha real pessoa. Margarida Rey foi uma prestigiada atriz de teatro, cinema e TV. Iniciou sua carreira artística com Os Comediantes, grupo teatral responsável pela modernização do teatro carioca no início dos anos 40. Durante sua trajetória, atuou em quase 50 espetáculos, sob a direção de grandes mestres como Zimbinski e Adolfo Celli, dividindo cenas com astros consagrados da época. No cinema, atuou em filmes como Porto das Caixas, de Paulo César Saraceni, e encarnou Dona Maria I, a Rainha Louca de Portugal, no filme Os Inconfidentes, de Joaquim Pedro de Andrade, tido como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Virgínia Vani, a avó, teve sua carreira interrompida precocemente por uma decepção amorosa, mas deixou impressões profundas em sua neta. Duas atrizes que Isabel Teixeira reverencia sempre que pisa num palco. Foram importantes para você? São importantes para você? Muito. E a minha tia Margarida eu não conheci. Eu tenho dela uma edição eu tenho uma edição de luxo em espanhol da Aguilar, com capa de couro pleno, que era dela. E aí é minha agora. E algumas fotografias, entre elas, algumas aqui eu não conhecia, mas eu tenho algumas fotografias e tem uma história muito linda das duas, assim, da minha avó e da minha tia-avó, porque a minha tia-avó foi acompanhar a minha avó ao Rio de Janeiro para minha avó poder ensaiar o vestido de noiva com os comediantes, simplesmente isso. E a minha avó teve mesmo essa decepção amorosa e falou, nunca mais eu vou pisar no palco. Minha avó era concertista, formada pelo Conservatório de Santos. Meu avô, quando a conheceu, depois dessa decepção amorosa, deu para ela um piano Steinway de armário, que eu tenho até hoje na minha casa. E a minha avó nunca deixou de ser atriz, nunca deixou de ser estrela. Eu me lembro dela, eu morei com ela 2 vezes. Uma com a minha mãe, que a gente pediu socorro e fomos morar ali um pouco com ela, um tempo até a gente se restabelecer, porque a vida no teatro tinha isso. Eu não romantizei mesmo por causa disso. E de uma outra vez que eu fui sozinha, pedi asilo sozinha. Falei, agora deixa eu vir, pelo amor de Deus. E eu lembro dela, minha avó Lourdes, porque o nome dela era Lourdes, mas meu avô chamava ela de Virgínia até o fim da vida, e ela descendo com um robe de chambre
que eu também tenho com um dragão nas costas, e ela descia com o robe de chambre em cima do pijama. Meu avô já tinha feito todo o café da manhã para ela, às 11 horas da manhã, ela descia como uma dama do teatro, uma dama de Hollywood, sabe? Eu achava aquilo tão lindo. Me lembro dela dançando no quintal, sozinha, porque eu ficava na edícula, eu já tinha uns 23 anos, e ela dançando sozinha no quintal, mas uma coisa do quarto primordial, sabe? Depois a Margarida ficou no Rio de Janeiro. E a Margarida, ela não era bem vista na minha família, porque ela foi... O Zé Celso fala que ela foi uma das primeiras homossexuais femininas assumidas no teatro brasileiro. Então, foi a primeira lésbica mesmo, assumida no teatro brasileiro. E ela tinha uma dificuldade muito grande com a família, eu imagino. Naquela época ainda, né? E a bebida também, quer dizer, pedir ajuda para o álcool. E, para mim, Margarida Rey e Virgínia estão na mesma... Foram atrizes, uma exercendo, a outra não, dançando no quintal de casa, em seu quarto primordial expandido até o fim da vida. Eu vi minha avó morrer também. E foi até o fim da vida. E meu avô tratando ela como uma grande dama. Que maravilha. Muito bonito isso. Que lindo. Isabel, agora voltando um pouco ali, final dos anos 80, você veio parar aqui na TV Cultura. Foi. E fez aí algumas aparições, né? Uma delas foi no programa Bambalalão, que era o Enigma de Papai Noel, um episódio do Bambalalão. Como é que você veio parar aqui? Como é que foi esse trabalho? E tem outros também. Eu fui chamada para fazer Ana no Avesso, que era um especial de Natal, eu já fazia teatro, eu fiz um teste aqui. Eu tinha 13 anos, e aí eu falava, mas como é que eu pego ônibus até a Sênio Sbrig? Não sei pegar, e minha mãe já estava em outro lugar, eu tinha que me virar. E eu liguei para minha tia Pink e falei, eu preciso ir para a TV Cultura, não sei o que, ela... Mãe de... Acho que ela estava com 3 filhos já. Ela enfiou todo mundo dentro do carro, me buscou e falou, você tem que chegar na hora, você não pode se atrasar. Eu lembro disso, dela num carro falando, você não pode se atrasar, você não pode se atrasar. Sufoco, né? E eu fiz o teste, passei. O Marcelo dirigiu, acho que no começo, mas logo em seguida o Ademar Guerra entrou. Então, de repente... Claro que eu sabia quem era o Ademar, né? Um cara que fez... Eu sei que ele fez história no Teatro de Curitiba, com o Ballet Estágio aqui em São Paulo, Dona Mari e seu Décio, que eram parceiros dele, um grande diretor de teatro, porque nesse momento era 1988, eu estava na antiga 8ª série, né? Que é o 9º ano hoje, e... Então, eu saía da escola 20 minutos mais cedo com autorização da escola e da minha mãe, não podia tirar uma nota baixa, pegava o metrô, descia na Tiradentes, me vestia já decorando o texto do dia, então aprendi a decorar na hora. E a gente dava uma ensaiada muito rápida, batia o texto e ia. E eu lembro que um dia eu cheguei atrasada e ele estava com a Silvana Teixeira no camarim, e eu dividia camarim com ela, e eu entrei, fui me trocando, ele me deu uma bronca, falou assim, é falta de respeito, você está se trocando na frente da direção, e não sei o quê. Ele gostava de pegar no meu pé. Aí um dia ele falou assim para mim, ele me olhou com um pouco mais de carinho e falou assim, eu achava que você era a empada desse programa, mas eu acho que eu estou errado. Até hoje eu não sei o que ele quis dizer com isso, o que era a empada do programa, né? E logo em seguida ele me chamou assim para ir... Eu já fazia ballet clássico há muito tempo, e eu tive esse sonho de ser bailarina clássica mesmo, com ponta, com tudo, e eu já fazia aula lá no estágio. E foi uma coincidência, ele falou... Vamos para Nenê de Vila Matilde, que ele amava, e eu saí na comissão de frente, vestida de Carmen Miranda. Eu tinha 14 anos. E uma ótima dele também ele acompanhou todos os ensaios com Dona Mari e seu Décio. Eu fiquei muito tempo lá no Ballet Estágio, eu fazia aula todo dia, trabalhando e estudando. Meu Deus. E fazia aula de inglês, minha mãe me colocava em tudo quanto é coisa gratuita, e eu tinha que ir bem, porque não caiu do céu, é gratuito, tem que honrar. E aí eu me lembro a gente foi sair na Nenê, que ainda era na Tiradentes, e eu me lembro que minha mãe me deu a gente ia sair de madrugada, e minha mãe me deu um farnelzinho, com uma maquiagem. Ela me deu um pó, um rímel, né, porque a gente precisava se fantasiar de Carmen Miranda, e me deu um batom vermelho. E ele estava sempre lá, vendo a gente, sempre no meio do... E muito elegante ele.
E aí eu me lembro, eu sentei na frente do espelho, peguei meu farnelzinho e eu queria tanto passar aquele batom vermelho que eu comecei a passar o batom vermelho. Ele gritou lá do vidro que ele estava... Nunca começa pelo batom, menina! Batom é o último! E eu fiz, ai, todo mundo olhou pra mim. Falei, ai, meu Deus, isso é o aprendizado pela queda, né? Porque eu ia caindo, ia aprendendo e ele foi gostando de mim, sabe? Então aqui eu tive o meu primeiro vínculo empregatício de verdade, que eu tinha contrato, que eu ganhava um dinheiro todo mês, que eu ajudava na casa, eu senti um movimento aqui de profissão mesmo. E eu só saí no finalzinho de 1988 porque era o 8º ano e ia começar o ensino médio, antigo colegial, e eu ia ter que estudar à noite. Notoriedade mesmo, como a gente já disse, você teve com esse papel da Maria Bruaca, que é uma mulher simples, é vítima de um relacionamento abusivo, né? E acaba se rebelando contra a sua situação. E aí a gente preparou um quadro sobre essa histórica luta das mulheres, né? Que acho que não acaba nunca, né? Não. Vamos ver. A luta pela igualdade de direitos femininos obteve suas primeiras grandes vitórias depois da Revolução Industrial, em meados do século XIX. No Brasil, conquistamos o direito ao ensino fundamental apenas em 1827 e, em 1879, o acesso às faculdades. Em 1932, impusemos nosso direito ao voto e elegemos Carlota Pereira de Queiroz, a primeira mulher na política do país. Na década de 60, conquistamos o direito de trabalhar fora de casa e ter uma conta bancária sem autorização dos maridos. Veio depois a lei do divórcio, que nos libertaria de relacionamentos tóxicos ou abusivos. Apesar de lenta, a luta pelos direitos da mulher continua firme, não apenas nos tribunais e na política, mas também no dia a dia de mulheres simples, como a da personagem Bruaca, da novela Pantanal, que resolve redefinir o seu futuro e tomar nas mãos as rédeas do seu destino, após despertar para o fato de que sem a sua liberdade não existiria espaço para uma possível felicidade. Verdade, ó, esse olhar para o que não se via, que rolou nessa cena última, é tudo verdade, era eu olhando mesmo, sabe, isso aconteceu comigo, esse reconhecimento do livre-arbítrio aconteceu comigo e é recente, por isso que eu estou tão feliz hoje em dia, porque aconteceu, sabe, que mundo é esse que eu não estava vendo? Então eu fiz um caderno e fui estudando, assim. Então, eu fiz o primeiro momento, que é o que é normal com aquele marido. A gente normatiza as coisas. A gente não percebe que está sendo abusado. Todo mundo... Né? Depois, o que eu chamei de falha trágica, que ela descobri que ele tem outra mulher, aí a raiva, a revolta. Depois... tem toda uma fase do percurso jurídico, que é quando ela vai para a casa de Zé Leôncio, isso tudo já estava escrito, quando ela vai para a casa de Zé Leôncio e ele fala para ela, você tem direitos, existe lei, existe abuso patrimonial, existe abuso moral, e nessa hora da novela eu senti uma potência da teledramaturgia, de um alcance, que era aquilo que eu estava sentindo falta com o público europeu, entendeu? Que assim, caramba, existe um Brasil profundo e essa emissora com uma telenovela chega até lá. Chega lá, porque nós sabemos fazer novela, a gente sabe contar história de um jeito episódico, de longo fôlego, a gente é tudo Balzac, entendeu? E influencia as pessoas. Influencia. Influencia e vem influenciando há anos, entendeu? Eu sou fruto da Malu Mulher. Né? Eu vi aquela relação de mãe e filha e aquilo lá bateu em mim de alguma maneira. Vale Tudo é uma novela que fez minha cabeça assim, de um jeito, gente, que eu não consigo nem explicar para vocês. Aquele final. Aquele final e toda aquela trama que eu devo falar que país é... Por que acontece isso nesse país? O que é isso?
E tudo com capa-espada junto, parece, né? Porque é quem matou, o assassinato, que é muito legal como a história, e eu acho que é disso que a gente precisa, sabe? Porque hoje eu posso mudar, porque hoje eu quero falar para muita gente e de um jeito que todo mundo entenda. Bel, obrigada. A gente percorreu essa maratona que é a sua vida, a sua trajetória, a sua carreira. Foi super enriquecedor. Mas antes de encerrar, o Atílio vai fazer um pedido. Ah, a gente tem um pedido muito especial para você. A gente sabe que você tem um ritual que pratica antes de entrar em cena, que é recitar um poema de um poeta galês. Né? Você poderia dizer esse poema é do Dylan Thomas. Dylan Thomas. E esse poema é o poema que o Tennessee Williams mais gostava. Por isso que eu descobri também ele. Foi uma escavação que eu fui fazendo. E eu falo esse poema toda vez antes de entrar em cena, às vezes eu falo de manhã, sabe? Ele me deixa aqui, assim, agora, e ele tem muito a ver com esse propósito do quarto primordial, do que vem antes da manifestação. O poema é assim, eu vou falar até olhando para aquela câmera. Pode? Pode. É assim: trabalho junto à luz que canta, não por glória ou pão, nem por pompa ou tráfico de encantos nos palcos de marfim, mas pelo mínimo salário de seu mais secreto coração. Às vezes eu até agradeço, assim, que bom, obrigada. Bacana a gente ver a dedicação de uma artista ao seu ofício, como é o caso da Isabel, não? Sem dúvida. E no próximo bloco temos uma dramaturga que também tem uma sólida carreira, tanto no teatro como na TV. Voltamos já. Maria Adelaide Amaral é autora de trabalhos marcantes na televisão, como A Muralha, A Casa das Sete Mulheres e JK, só para citar alguns exemplos. E para o teatro, ela escreveu e traduziu quase 30 peças. No Persona, ela nos falou de como começou a sua carreira de dramaturga. Depois do Colégio de Freiras, então você foi para um colégio estadual? Não, era leigo. Depois que eu fui para o colégio estadual, fui fazer o colegial no colégio estadual. E foi lá que você conheceu um jovem poeta que... Nem me fala. Que te apresentou um pouco esses seus horizontes literários e que até te afastou um pouquinho da religião. Meu bem, eu já estava um pouco afastada. Não foi ele que te afastou? Não, ele ajudou, né? Ajudou todo aquele ambiente, aqueles meus professores extraordinários do Colégio Estadual de São Paulo, aquela convivência com aquelas pessoas, o ensino. Eu tenho tanta pena dessas últimas gerações que não tiveram acesso ao ensino público de qualidade. A gente tinha, assim, o creme de la creme. Uma pena mesmo. Mas aí eu estava no primeiro clássico e conheci o Décio Bar, que estava no terceiro científico. Ele estava se preparando para fazer arquitetura, ele acabou fazendo no Mackenzie. Então, mas, na verdade, é assim, eu lia de tudo, e ele meio que falou assim, olha, isso aqui é ruim, isso aqui é melhor. Então, ele que me iniciou em Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, ele que me apresentou Simone de Beauvoir, Sartre. E, assim, quer dizer, e a gente ia muito para o cinema para ver filmes da Nouvelle Vague. Quer dizer, foi uma época extremamente rica. A gente ia para o Teatro de Arena, muito rica, muito rica, muito rica. Era isso que eu queria mais, eu queria transcender. A vida era tão difícil, entendeu? Era tão complicada. Então, eram esses momentos que me faziam... Eu tive o Décio foi uma pessoa determinante na minha vida, determinante. E nessa mesma época você resolveu que queria ser atriz, não é? Você foi procurar o Júlio Gouveia na TV Tupi. Era, exatamente. E aí você chegou a fazer uns trabalhos com ele, me parece. Cheguei a fazer vários trabalhos, meu bem, inclusive de vilã. Acho que foi o que eu mais gostei. Vilã é ótimo. Então mais interessante. Vilã é ótimo. Eu fiz, foi o primeiro Sítio Pica-Pau Amarelo e tal, tinha o Teatro Juventude, tinha uma série, Pequeno Lorde, Poliana, não sei o quê, mas... E aí eu fui convidada primeiro fui me oferecer meu trabalho, fui convidada a nada. Fui lá, assim, oferecer meus serviços e tudo bem, um ano depois ele me chamou, de alguma maneira ele lembrou de mim. E aí eu fui... Maria, parece que a sua experiência como atriz terminou o dia que você fez um trabalho na Excelsior, que foi uma comédia dirigida pelo Marcos Plonka. O que foi que aconteceu?
Aconteceu que até então a televisão era ao vivo, eu não me via. E ali, pela primeira vez, eu me vi. Foi assim, não era nada, era uma bobagem, entendeu? Mas encerrou, mas que bom, né? Mas você é muito crítica com você mesmo? Demais, mas eu acho ótimo ser crítica. Alguém tem que ser, né? Claro. Bem crítica, eu acho que não tem ninguém que seja mais crítica de mim, do meu trabalho, do que eu. Eu acho que isso é comum a nós atores também. Nossa. Agora, Adelaide, não só essa coisa crítica, mas você é uma pessoa que faz grandes denúncias, eu acho, sobre as denúncias de injustiças e das coisas com as quais você não concorda, e você é uma pessoa que se indigna sempre. Em 68, um ano de grandes manifestações estudantis, como acho que todo mundo sabe, você estava na Faculdade de Filosofia da USP, na Rua Maria Antônia. Exatamente, fazendo ciências sociais, e aí aconteceu aquela célebre batalha da Maria Antônia, aquela polarização ideológica entre os alunos da USP e do Mackenzie. E eu me lembro de você contando para o nosso livro um episódio muito emblemático, muito emocionante, muito forte, que eu gostaria que você relembrasse, por favor, a sua participação e... Olha, eu estava grávida de 9 meses, 8 meses e meio. E eu estava entrando na Maria Antônia, e, em plena guerra, né? Indo para a faculdade. E aí o Eduardo Graeff e mais alguns colegas vieram para mim e falaram, não, você não entra, você não vai. Você não vai, tal, mas com alguma dificuldade, porque eu queria ir. Era uma guerra, sim. E você fala isso no livro, que você foi salva pelo seu filho, de certa forma. Exatamente. Né? Se o meu filho, isso é muito lindo. Se eu não estivesse grávida do meu filho, eu teria entrado na luta clandestina. Sem dúvida eu teria, porque eu tive convite. Mas é assim, quer dizer, em alguns momentos eu acho que a gente precisa manifestar. A gente precisa ultrapassar o medo e dizer, e vir e deixar público aquilo em que acredita. Eu me lembro que eu estava saindo para a missa do Herzog, na Praça da Sé, e evidentemente eu ia com todo mundo, já da editora, todo mundo ia. Mas na hora que eu estava saindo da minha casa, minha mãe não queria que eu fosse. Inventou milhões de coisas, mas eu falei, não, eu vou porque eu tenho que ir. E eu queria que você falasse um pouco do embrião de tudo isso na tua escrita, porque você acabou se formando em jornalismo, foi trabalhar na Abril Cultural, né? Não, querida, eu já trabalhava na Abril Cultural há muito tempo. Que você... Eu fiz paralelamente à faculdade, para a gente conseguir o registro de jornalista. Sim, mas eu queria que você falasse um pouquinho o que você fazia lá e como, de certa forma, isso te levou para a escrita no teatro. Olha, eu efetivamente comecei a trabalhar na Abril Cultural, especificamente, em 1970, junho de 70. E é o seguinte, a Abril Cultural era o creme de la creme da editora Abril, porque assim, a gente fazia publicações culturais, enciclopédias, fizemos grandes coleções, e naquele momento em que a ditadura, no momento mais pesado da ditadura, em que ela estava demitindo professores, perseguindo intelectuais, aposentando ou prendendo, Abril recebia. Abril como um todo, e a Abril Cultural mais ainda. Então, eu pude conviver com gente extraordinária. Eram pessoas que eram presas e que saíam do presídio, presos políticos, iam trabalhar lá, porque era o único lugar... Acho que a imprensa, de modo geral, acolhia essas pessoas, Então, foi um grande momento. Foi ali que eu realmente... Eu fazia muitos verbetes, era sempre responsável pela parte de teatro, às vezes literatura, artes plásticas. O seu Vitor também, que de saudosa memória, o seu Vitor Tivita, que pena que ele morreu, que estão fazendo a editora dele. Eu falava assim, ele me paga para eu aprender, me paga para eu estudar, né? Porque, por exemplo, Teatro Vivo, que eu fazia, fazia pesquisa, Teatro Vivo, e fazia também introdução, fiz a maior parte das introduções, era assim, eu tinha que ler não só sobre a vida do dramaturgo, mas também ler a obra principal dele. Olha o que eu aprendi durante a minha passagem pelo Teatro Vivo, que eu escrevi a minha primeira peça de teatro, que foi A Resistência. A Resistência. Você escreveu enquanto você estava na Abril. Exatamente. Numa hora que, no momento de passaralho, é uma demissão coletiva. Surgiu de uma experiência que você teve ali, um episódio que você vivenciou lá dentro da redação, não é? Exatamente. Que eu vi assim, quer dizer, eles iam mandar embora mais de 100 pessoas, então eu comecei a ver a reação das pessoas, a possibilidade do desemprego. É muito triste o desemprego, né, gente?
É uma coisa assim, as pessoas têm compromisso de pagar casa, de pagar escola para filho, de alimentar a família, é uma coisa, sabe, que você vê. É uma coisa assim. Então, aquilo me tocou de tal maneira que eu escrevi essa peça em 2 noites, né? Cheguei em casa e escrevi. Justamente, a Resistência foi censurada inicialmente e só foi montada bem mais tarde, né? Quer dizer... Ela foi montada em 79. Ela foi primeiro montada... O primeiro texto foi Bodas de Papel. É isso que eu ia te falar. Eu ia relembrar que a sua estreia mesmo como autora foi Bodas de Papel, e você começou justamente ganhando vários prêmios. Muitos prêmios. Então, como é que foi essa passagem? Como é que foi para você esse reconhecimento unânime, digamos assim, e você sair de uma peça, quer dizer, você é censurada e de repente você estreia como autora e já tem esse reconhecimento ímpar. Como é que você vivenciou isso, Adelaide? Olha, eu fiquei muito assustada, né? Eu fiquei assustadinha, eu não esperava por aquilo. Eu não esperava por aquilo. As críticas foram ótimas. Naquela época nós tínhamos excelentes críticos, né? Nós tínhamos críticos maravilhosos, né? A crítica era de primeira qualidade. E os prêmios também. Eu fiquei muito assustada. Eu peguei um avião para o Rio de Janeiro, para casa de uma antiga amiga da Abril. Fui lá me esconder. Eu não estava preparada para isso. Não estava mesmo, gente. Porque primeira peça... Eu estava bem na Abril, era feliz e sabia. E eu falei, de alguma maneira eu sentia que aquilo ia mudar a minha vida, entendeu? Eu não estava querendo mudar, eu não estava preparada para mudar. E resisti um bocado, viu? E eu queria também pular para uma outra coisa assim, por que você nunca quer ir aos ensaios? Você sempre diz que não quer ir aos ensaios, porque... Não, mas peraí. Mas aconteceu alguma coisa, assim, que te levou a não frequentar os ensaios? Eu falar a verdade, eu nunca morri de amor por nenhum ensaio, de nenhuma peça minha. Em geral, eu apareço no ensaio geral. Então, para o bem e para o mal, porque às vezes eu me surpreendo muito agradavelmente, às vezes eu tenho vontade de me esconder ali embaixo do tapete, né? Acontece, né? Isso aí faz parte. Não, mas teve uma vez, assim, que para mim foi definitivo, né, gente? Não, isso é assim, eu já não ia. E aí, depois dessa experiência, é que eu não fui mais. E eu fui porque eu fui chamada. O falecido Osmar Rodrigues Cruz, que Deus o tenha e que me perdoe, né? Então, o Osmar Rodrigues Cruz me chamou, assim, a peça ia estrear em julho. No meio de junho, ele foi me chamando. Mas aí eu estava muito envolvida com o lance do meu irmão, e quando finalmente terminou, eu falei, não, eu vou e tal, e estava assim, era no meio do processo, exatamente. E eles estavam ensaiando no palco e tal, e aí, quando chegou no final, perto do final, os atores, porque era musical, né? Era assim, mais de 50 pessoas em cena e tal. E aí, lá pela estância, eu olho para aquilo e falo assim, tá tudo uma merda. Olha que horror. Assim, impaciência, ignorância, tá certo? Imaginou? Ignorância, falta de respeito, né? Gente, ia morrer. Gente, foi péssimo isso. Eu fico com vergonha até... Mas eu tenho que contar, não é? Eu não vou, eu tenho que contar. E aí eu fui pedir desculpa, tal, passar, mas aí demorou tempo, porque o Osmar ficou assim, estatelado, todo mundo ficou assim. Regina, que fazia, acho que a Gonzaga, ninguém entendeu, né? Ninguém entendeu. Mas assim, quer dizer, que Deus me perdoe, né? Fazer o quê? Que Deus me perdoe, porque foi horrível o que eu fiz, foi horrível, né? Mas a gente faz muita bobagem, né? O Cassiano Gabos Mendes me convidou para escrever com ele Meu Bem, Meu Mal. E eu aceitei, né? Porque não tinha nem opção de não aceitar. Eu estava precisando de dinheiro e ele foi muito amigo. Uma mudança definitiva na minha vida. Isso foi demais. Eu devo ao Cassiano realmente essa virada que foi maravilhosa, né? Foi maravilhosa, mas também acho que ela veio na hora certa. Veio na hora que eu estava pronta para fazer televisão. Dizem, Adelaide, que um dos fatores mais importantes para a gente escrever novela é ter bons parceiros. Você concorda com isso? Plenamente. Plenamente. Respondido. Eu sabia, está no livro. Um dos seus parceiros, um desses bons parceiros, mandou um depoimento para você também. Minha queridíssima Maria Adelaide, é uma alegria estar falando com você. Falar sobre o seu talento, meu bem, é chover no molhado, porque todo mundo sabe a importância que você tem como autora no teatro, na literatura, na televisão. Então, falar sobre isso não faz muito sentido agora. Eu queria mesmo falar, sabe, de você como pessoa, você como essa mulher forte, maravilhosa,
que tem uma das características que eu mais aprecio e mais, sabe, me dá prazer ver isso. Você é uma pessoa ética, você é uma pessoa extremamente honesta e, mais do que isso, você é uma pessoa de uma generosidade absurda, Maria Adelaide. Eu acho que poucas vezes eu fui tão feliz, sabe, no meu trabalho, quando nós começamos a colaborar com o Silvio de Abreu em Próxima Vítima, depois no Deus nos Acuda, que a gente formava o trio Parada Dura, que era uma coisa muito engraçada, a gente se divertia muito, mas eu fui muito feliz quando nós fizemos as 2 minisséries, Um Só Coração, que é a minha grande paixão, e o JK. Eu sou um privilegiado por ter trabalhado com você, por ter abordado esse universo daquela maneira tão maravilhosa. Adelaide, eu não sei nem o que dizer, só que eu te amo muito, 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 muito. Ele é grande amigo, grande parceiro, grande talento, um dramaturgo extraordinário e a gente se divertia muito trabalhando juntos. Realmente, foi um grande momento esse das grandes minisséries, né? Das minisséries longas. Foi muito bom, foi muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com a Dercy, que Pois rendeu é. uma minissérie, um livro. Eu conheci a Dercy no início dos anos 80, num almoço na casa de um grande amigo dela, do Homero Cossack. E aí ela sentou ao meu lado, começamos a conversar, não sei o que mais, lá pelas tantas ela falou assim, olha, o Boni disse, o Boni era o José Bonifácio, que era o diretor da Rede Globo, era muito amigo dela, e ele disse para mim que para eu encomendar a minha biografia para alguém. E eu até agora, eu achei que, sei lá, não bateu, mas eu acho que finalmente eu encontrei a pessoa. Eu encontrei a pessoa que vai ser capaz de fazer a minha biografia, porque você fala palavrão direitinho. Ela falou assim, você deve ter começado muito pequena, né? Porque é natural. Eu falei, é verdade, comecei muito pequena. Me lavaram a boca com sabão, de verdade, sabão de... Não adiantou nada. E me lavaram, botaram pimenta na boca, fizeram barbaridades, com escova. Não precisa ver o que fizeram, mas tudo bem, vai. Isso também faz parte da minha biografia, não é? É assim que era. Bom, e aí ela falou, eu queria muito que você fizesse a minha biografia. E é muito engraçado porque ela dava assim 2 ou 3 versões do mesmo fato, né? E na hora que eu fui escrever, eu ligava para ela, ô Dercy, qual é a definitiva? Você escolhe. Você escolhe, não me enche o saco, porra. Para encerrar o programa, você poderia deixar uma rápida mensagem para a nossa plateia, aqui estudantes de teatro, jovens atores, talvez até algum futuro dramaturgo. O que você poderia deixar como recado final para eles? Bom, em geral, para dramaturgo, eu sempre digo o seguinte, leiam muito, vão muito ao cinema, vão muito ao teatro. Vivam intensamente. Não tenham medo de se jogar, não tenham medo de viver, não tenham medo de sofrer, porque isto são elementos de nutrição, é isso que nutre, é isso que faz com que a gente sente e escreva uma cena com mais propriedade e com mais empatia com o público que vai assistir. Aos atores, a minha mensagem é coragem. E é o seguinte, muitos serão chamados e poucos escolhidos. E, em geral, aqueles que serão escolhidos serão os que vão perseverar mais. Porque é muito fácil você desanimar. Porque nesta vida a gente recebe muitos nãos. Eu mesma recebi muitos nãos. Vocês realmente mentalizem isso. Se eu quero chegar lá, eu vou ter que ser forte. Eu vou ter que resistir, eu vou ter que perseverar. É isso que eu tenho que dizer para vocês. Resistir, ser forte, perseverar. Palavras de quem sabe que a carreira artística exige dedicação e muito estudo. Por hoje é só, mas na semana que vem a gente volta com mais um programa especial de comemoração dos 10 anos do Persona. Até lá!